Mais uma vez, graça e paz. Amém, amém mesmo? Amém. Ou eu tenho que explicar aquilo tudo de novo? Vou saudar outra vez, tá? Pra você dar um amém. Tia Mary, eu acho que é seu. Cadê a Mary? É seu, não é? Vou deixar o Davi aqui, gatinho. Caiu da sua biblinha. Você já viram a Bíblia da irmã Rosemary? Ah, hoje está com a pequena, né? A irmã Rosemary tem uma Bíblia... Deve pesar uns 5 quilos aquela Bíblia, né, irmã? A Bíblia dela é Bíblia de crente mesmo, que ela é forte. Bater na cabeça do adversário. Aleluia. Queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Amém. Assim. Muito feliz em poder estar aqui com os irmãos nessa noite. E eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, para nós introduzirmos o tema, o assunto dessa noite. E para alguns que já viram lá na internet, o tema da palavra dessa noite é a Igreja Velha Nunca Mais. Romanos, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Igreja Velha Nunca Mais. Igreja velha, nunca mais. Amém? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só até aí. Queridos, nós temos dentro de nós, duas igrejas. Todos nós temos dentro de nós duas igrejas. Uma igreja velha e uma igreja nova. Isso vai ser caracterizado por aquilo que eu estou disposto a aprender. O que vai dizer, e quando eu falo de igreja nova e igreja velha, eu não estou falando, por exemplo, de alguém que tem muito tempo que é crente. Quer ver um exemplo? Vou completar, a gente está planejando fazer uma festa para celebrar 25 anos de ministério. Vou fazer jubileu de prata de ministério pastoral. 25 anos de ministério pastoral. Eu converti, eu tinha 9 anos de idade. Então já tem um tempão que eu sou crente. Só que durante esse tempo, durante a minha jornada, eu precisei, em muitos momentos da minha vida, renovar a igreja que está aqui e que está aqui. Porque você já pensou, se eu continuasse sendo a igreja que eu era quando eu converti com 9 anos de idade? Hoje eu seria o quê? Uma igreja velha, uma igreja obsoleta, uma igreja ultrapassada, uma igreja que não alcança o seu propósito. Você está aí, amém? E o que o texto está dizendo é exatamente o que a gente vê em toda a palavra. Quando nós olhamos para a palavra, e eu vou pensar, eu não vou ler os textos, mas eu vou pensar algumas verdades aqui. Quando você olha lá para trás, no Antigo Testamento, nós vamos ver o povo de Deus. Era povo de Deus, o povo de Israel. Deus chama de nação santa, sacerdócio real, não era? Deus pega aquele povo e ama tanto aquele povo que ele levanta um libertador, Moisés, para tirar aquele povo da escravidão do Egito. Quem lembra disso? Amém? Tira o povo da escravidão do Egito, leva o povo para o deserto, para que o povo atravessasse o deserto e chegasse numa terra que mana leite e mel, chamada Canaã. Lembra disso?
A terra ficava não muito longe, mas o povo ficou por 40 anos no deserto. Por quê? Porque a mentalidade de escravo não saiu de dentro deles. Eles saíram de um ambiente de escravidão, eles saíram da igreja velha, mas eles continuaram pensando como uma velha igreja. E aí o que acontece, pastor? Eles ficam 40 anos no deserto vendo milagres. Eles veem a sandália crescer no pé. Eles veem sair água da rocha. Eles veem cair pão do céu. Eles veem bater um vento e trazer carne, os animais, a codorninha veio, caiu tudo. Quando eles estavam enjoados de comer pão, Deus mandou aquelas aves para eles comerem carne. Eles viram uma água que era amarga se transformar em doce para eles beberem. Mas vendo tudo isto, eles conservaram uma mentalidade de igreja velha e, consequentemente, sofreram uma penalidade. Aquela geração não entrou na terra prometida. Mudou toda a geração. Aquela geração que entra no deserto não é a mesma que sai com Josué no final. Porque a geração com a mente cauterizada, com a mente que não se renova, ela não pode experimentar o novo de Deus. Você está aí, amém? Nós vemos isso acontecer sucessivas vezes na palavra. Nós vemos isso acontecer inúmeras vezes na palavra. Nós vamos ver Gideão, tinha um exército numeroso para ganhar uma batalha. Mas de repente acontece uma seleção natural e espiritual da parte de Deus. E todo mundo conhece a história de Gideão e os seus valentes. Que eram quantos? 300. Ah, mas temos tantos mil homens. Não são tantos mil homens, são poucos. Porque aqueles poucos tinham condições, porque eles tinham aberto a mente. Eles tinham uma mente e um coração preparados para acessar o novo. A Bíblia diz que o nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus eternamente. Mas, irmãos, quando eu nasci, a geladeira lá de casa era aquela geladeira que pendurava um pano de prato na alça. Ela tinha uma alça grandona assim, fazia clank. Para não dar choque com o pé descalço no chão, pendurava um pano de prato. Você lembra disso? Hoje não. Hoje a geladeira ela tem o touchscreen na porta para você dizer assim, eu quero gelo cremoso. Aí ela vai e prepara para você. Deus é o mesmo, sim ou não? Mas o mesmo Deus do passado não é um Deus velho. E se Deus não é velho, Ele é contemporâneo. E se Deus é contemporâneo, Ele tem uma novidade para nós. Foi esse mesmo Deus que disse que as suas misericórdias se renovam. Então, todo dia de manhã, há algo novo de Deus para nós acessarmos. Mas nós ficamos assim, né, irmã Zeli? Quando eu era crente, que eu orava, que a gente fazia oração na igreja, que a gente passava lá aquele tempo, né, Felipe? Quando a gente ia para a igreja e ficava o dia todo, semana passada eu comentei isso aqui, né? Quando a gente igrejava o tempo todo, ai, que saudade, né, pastor Emes? Quando a gente tocava e ficava, ai, que saudade. Só que se a gente ficar o tempo todo olhando para o passado, nós não vamos conseguir acessar o que está diante de nós, que Deus preparou. E aí a gente fica vivendo um saudosismo espiritual que nos estagna. Somos uma igrejinha velha. Somos uma igrejinha velha. Teve um irmão que canta sertanejo aí na cidade, que eu até dei uma canção para ele, uma composição que eu fiz, que fala assim, a
a igrejinha, onde o povo orava e o fogo caía de noite e de dia. O que essa canção está dizendo? Que o fogo caía e o povo orava só na igrejinha. Ah, era tão bom, era tão... E por que você não faz a mesma coisa que você fazia quando estava na igrejinha? Porque a minha mente não andou para frente, a minha mente ficou na igrejinha. A minha mentalidade precisa acessar o novo de Deus, porque há um tempo novo de Deus para nós. Há um tempo novo de Deus para a sua casa, há um tempo novo de Deus para a sua família, há um tempo novo de Deus para você, há um tempo novo de Deus para os seus negócios, como o pastor falou aqui, para a sua vida profissional, mas nós estamos fadados a parar no tempo. Tudo que para no tempo se torna obsoleto. Se você é um profissional e você parar de estudar, você vai virar um item de museu. Por exemplo, vou falar da minha profissão, eu trabalho com produção musical. Fiquei muitos anos sem mexer. Hoje, quando eu vou mexer, eu tenho dificuldade. Por quê? Porque eu não me atualizei. Talvez você goste de um médico, né? Ah, eu tenho um médico lá, eu gosto de médico velho. Médico velho é que é médico bom, desde que ele todo ano faça uma reciclagem. Não é? Porque você vai no médico de 1900 antigamente, ele não sabe nem os remédios novos, ele passa para você aqueles mesmos remédios de antigamente. A tecnologia já avançou, a farmacologia já andou, a medicina já foi para frente, mas ele está lá atrás ainda. Tudo que para fica obsoleto. Hoje de manhã a gente conversava ali sobre internet, tivemos um café aqui com líderes, e a gente estava conversando sobre internet, e as pessoas falavam, lembra quando a internet era discada, que você precisava discar e ficar fazendo um barulhinho para conectar? Hoje a gente reclama quando tá devagar, mas o devagar de agora é avião perto do que era naquela época. As coisas andaram. Ei, olhe para mim, a igreja precisa andar, o reino de Deus precisa andar, a obra do Senhor, ela precisa ser acelerada. Mas para isso nós temos que tirar o pé do freio, temos que soltar o freio de mão. Nós precisamos desatar a nossa vida como igreja. Mateus capítulo 9, verso 16. Mateus 9, 16. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira parte da roupa e fica maior o buraco. Você viu que eu já fiz uma tradução atualizada ali da versão. Já viu quando a gente usa uma calça jeans que a gente vai usando assim, ó, principalmente quem é gordinho, aí ela rói aqui por dentro, não é? Já viu? Aí faz um buraquinho aqui. Aí você vai e pega um pedaço da outra calça jeans que a perna estava nova, você corta e bota um remendo aqui, costura. O que vai acontecer com poucos dias? Essa parte está poída, está velha, ela vai arrebentar de novo. Sabe o que nós estamos tentando fazer nesse tempo? Estamos tentando pegar essa igreja velha, essa igreja obsoleta, e estamos tentando colar um remendo de coisas novas nela. Estamos tentando colar um remendo de coisa nova numa igreja velha. Mas eu não estou falando de igreja instituição, eu não estou falando de igreja denominação, eu não estou falando de igreja CNPJ, eu não estou falando de igreja comunidade, eu estou falando de igreja gente. O que Deus tem para mim na frente? O que Deus tem para mim na frente? Todo ano sai um celular novo, você quer trocar. Todo ano sai um modelo novo de carro, você quer trocar. Um modelo novo de moto, você quer mexer, você quer trocar. Você olha para a mobília da sua casa, dependendo do tempo que ela tem, você quer trocar, quer uma mobília nova.
Mas como igreja, você quer continuar pensando e fazendo as mesmas coisas. Pensando e vivendo do mesmo jeito. Não vai funcionar. Porque nós estamos colocando remendos novos. Nada funciona se a mentalidade não mudar. Pastor, vamos fazer o pequeno grupo, o GA. Não vai funcionar se a minha mentalidade não for transformada. Vamos fazer um evangelismo, vamos fazer algo diferente. Ontem os jovens foram para a rua colocar balões para as pessoas pegarem com uma palavra de encorajamento sobre o Setembro Amarelo, sobre o suicídio. Que legal o trabalho desses jovens. Mas se a gente não mudar a mentalidade, será apenas mais uma memória de alguma coisa que os jovens fizeram. Nós precisamos acessar os lugares que Deus tem para nós nesse novo tempo. Jesus começa algo do zero, algo novo. De novo. Lembra o que Jesus fez com você quando você estava perdido? Lembra o que Jesus fez com você quando você não conhecia Jesus? Ele mudou a sua história, Ele transformou você. Só que a Bíblia diz que Ele não faz uma obra e para esta obra. Tudo na vida precisa de manutenção. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra na minha vida é fiel para completá-la. Quando é que isso acaba, pastor? Só no caixão. Antes disso, eu preciso de atualizações constantes, como igreja. E a mensagem de Deus para nós nessa noite é que, você já viu no celular, quando chega uma atualização do software? Ele fala assim, atualização disponível. Reiniciar agora para atualizar. Essa semana aconteceu no meu. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa noite? Ele está dizendo assim, há uma atualização disponível para você como igreja. Se você quiser, o Senhor pode te reiniciar nessa noite, para que você volte a fazer aquilo que Ele espera que você faça como igreja, de forma atualizada, uma igreja nova, aqui e aqui. Você está aí, amém? Porque ser igreja não é vir a um culto todo domingo à noite. E na segunda-feira chutar um melão. Porque ser igreja não é só ir no GA na quinta-feira, na quarta-feira, na segunda-feira, sei lá, o dia da semana. Porque senão virou só mais uma rotina. E rotina é chato. Chato demais. Qualquer rotina é chato. Ninguém gosta de rotinas chatas. E daqui a pouco vai ficar chato pra caramba se tornar mais uma rotina. Mas se a minha mente entender, se eu baixar a atualização, se eu fizer o upgrade, se eu pegar o renovo para a minha vida, aquilo que Ele fez quando eu recebi Jesus no coração, quando eu tinha 9 anos de idade, Ele vai fazer no auge dos meus 47, e no ano que vem Ele vai fazer de novo, e na semana que vem, e amanhã tem novidade de novo, porque o nosso Deus espera que nós sejamos uma igreja nova, e não a igrejinha velha da saudade. É bom lembrar, era bom lá, mas tem algo melhor diante de nós. Você está aí, amém? Quantos querem se manter como uma igreja velha, diga amém. Quem quer ser uma igreja nova, diga aleluia. Aleluia. Projeta para mim, filho, por favor, Lucas, capítulo 5, verso 11. Lucas 5:11. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, renunciaram a todas as coisas e seguiram a Jesus. Sabe o que Jesus estava fazendo nesse texto? Coloca para mim Mateus 4:19. Mateus 4:19. Então Jesus disse para eles: vinde após mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Jesus chega, olhe para mim.
Preste atenção nesse meu raciocínio. Jesus chega para começar a desenvolver o seu ministério. E ele chega numa praia. Tinha alguns homens pescando. Ele pede o barco emprestado para fazer um sermão, para dar uma palavra. Depois ele vem para os homens e fala assim: olha, vocês não pescaram nada, vamos levar o barco para lá e vamos pescar de novo. Pedro, que era mais para frente, fala assim: mas a gente é pescador, a gente já pescou a noite toda, isso não vai dar certo. Jesus fala assim: mas vamos lá. E ele diz: sobre a tua palavra lançaremos as redes. Preste atenção nisso. Nós temos uma palavra de Deus. Quantos têm uma palavra de Deus sobre a tua vida aqui? Levante a mão e diga amém. Amém. E o que está faltando para ela se cumprir? Botar o barco na praia. Pedro vai, bota o barco na praia, joga a rede deste lado, ele joga, ele precisa pedir socorro para colocar a quantidade de peixe que colocou dentro do barco, mas depois que eles chegam na praia, eles renunciam. Peixe para pescador é dinheiro. Você está falando de renúncia. Peixe para pescador é grana. E eles renunciam. Jesus chega para eles assim, Jesus diz para eles: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E o texto diz que eles, deixando tudo, seguiram a Jesus. Pergunte para a pessoa do seu lado: qual é a sua prioridade? Jesus não chega, olhe para mim, Jesus não chega e tenta reformar a igreja religiosa da época, dos saduceus, dos fariseus, dos legalistas, dos judaizantes. Jesus não chega lá e tenta reformar a religião. Jesus chega e começa a implantar uma mentalidade nova numa igreja nova. Por isso é que tem crente que é novo de igreja, mas tem uma cabeça de velho de igreja. Quer ver? Essa semana eu liguei para alguém e a pessoa disse, eu falei, estou sentindo sua falta. E a pessoa disse assim: ah, pastor, realmente, eu estou faltando, a gente precisa voltar. Ah, mas o senhor podia ir lá fazer uma visita para nós, né? Essa cabeça é a cabeça de alguém da igreja velha. Não que eu não tenha que fazer a visita, não que eu não possa fazer a visita, mas a mentalidade... Sabia que tem gente que fica em casa esperando o pastor mandar uma mensagem, alguém mandar uma mensagem? Você acredita que eu escuto pessoas falar assim: eu não fui, ninguém perguntou por mim. Isso é a mentalidade da igreja velha, irmãos. Nós seremos renovados pela transformação do nosso pensamento. Foi o texto que nós lemos. Nós precisamos estar ativados, nós precisamos estar envolvidos com as coisas do alto. Não dá mais tempo de fazer beicinho, não dá mais tempo de fazer charminho, não dá mais tempo de ficar de mimimi. Jesus pega aqueles homens, e olha só, vou provar isso para vocês na palavra. Jesus pega aqueles homens e começa a inaugurar uma igreja nova. Mas em um determinado momento, Marcos capítulo 14, verso 50... Marcos 14, 50, o que diz ali? Lê para mim, por favor. Abandonaram quem? Ué, mas Jesus estava trabalhando com esses homens durante 3 anos ininterruptos. Quando chega no finalzinho, sabe o que eles fazem? Roem a corda. Ei, olhe para mim. Deus não precisa de você num culto de domingo à noite, batendo cartão. Deus precisa de você, uma igreja nova e viva, de segunda a segunda, de 24 horas por dia. E aí estar aqui no domingo de noite será apenas o auge da nossa semana de igreja, será apenas o auge da nossa semana de uma igreja nova, que fala de Jesus, que proclama o amor de Deus, que anuncia o seu reino, que fala da sua glória. Nós não estamos aqui apenas para receber a oração do domingo e passar o resto da semana fazendo aquilo que o diabo gosta, não! Projeta para mim João, capítulo 6,
verso 67. Os caras começam a sair de perto de Jesus, não aguentam um discurso de Jesus mais pesado, mais forte, uma palavra mais dura. E aí Jesus então vem para os 12, uma galera vai embora, ele vira para os 12 e faz aquela pergunta lá: vocês também não querem ir embora, não? O que Jesus estava dizendo? Vocês precisam de uma mentalidade nova. Uma igreja nova pensa novo. Uma igreja que pensa novo, ela não vai embora. Pedro então vai dar uma resposta para o Senhor: onde iremos nós se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Pedro naquele momento está com a mente aberta, está com a mentalidade de igreja nova, e não com uma mentalidade retrógrada, ultrapassada, antiquada. A igreja do passado fez a sua missão e nós a honramos por isso, e nós precisamos cumprir o nosso papel como igreja em Ibatiba, restaurar vidas, casamentos, impactar pessoas, tirar pessoas das garras do inferno, do diabo, das drogas, da bebida, do vício, da prostituição. Esse é o papel da igreja, não é da prefeitura. E como uma igreja nova, nós precisamos estar dispostos a fazer como Jesus fez. Ah, pastor, não dá para mim não. Querido, você vai embora? Vou. Eu sei, não quer ir também não? Jesus estava disposto a começar do zero de novo. Pastor, mas como é que vai ser? Como é que vai ser? Marcos 6, 7. Coloca aí. Nesse ambiente de uma igreja nova, Jesus começa a fazer o quê? Marcos 6, 7. Convoca os 12 para junto de si e os enviou de 2 em 2, concedendo-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Uma igreja nova, ela tem autoridade e ela vai. Você é a igreja no balcão. Você é a igreja na repartição. Você é a igreja na sala de aula. Você é a igreja na lavoura. Você é a igreja na oficina. Você é a igreja na farmácia. Você é a igreja no mercado. Você é a igreja em todos os ambientes do seu cotidiano. E uma igreja nova está pronta para renovar o ambiente onde ela põe os pés. E os resultados virão. Atos 2, 41. Assim, todos quantos aceitaram a sua palavra naquele dia e foram batizados, naquele mesmo dia se juntaram cerca de 3.000 pessoas. Uma igreja de 2.000 anos atrás, vivendo esse momento. E nós? E nós? Atos 4, 2. Logo na frente. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando. Isso aí, gente. Atos 4, 2. Não é esse texto, não. Errei aqui na anotação. O que eu quero é aquele que diz que, porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Se você conseguir encontrar aí. 4:4? Então é mais na frente. Olha lá. Ó. Entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando o número desses homens que creram próximo de 5.000. Ou seja, uma igreja que começou tendo a mente renovada, deixando um barco de pesca, daqui a pouco eles recebem uma palavra dizendo assim: vocês não querem ir embora também não? Eles agora estão realizando uma pregação de uma igreja que tem uma mentalidade nova e ganham 3.000, ganham 5.000, e o texto que conclui essa palavra é o texto de Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Eu vou pedir você para ler, numa só voz. 1, 2, 3, já.
É isso que está diante de nós. Esse texto está no Apocalipse, está falando dos santos que serão recebidos na eternidade. Mas isso não vai acontecer se eu continuar com uma mentalidade de igreja velha, de igrejinha velha. Deus te chama hoje para ser uma igreja nova. Deus te chama hoje para ser uma igreja comprometida. Deus te chama hoje para ser uma igreja envolvida. Deus te chama hoje para ser uma igreja responsável. Deus te chama hoje para atualizar o seu sistema. Deus te chama hoje para atualizar o seu pensamento. Volta lá em Romanos 12, para a gente fechar onde começamos. Mente transformada, mente de igreja. A mentalidade de Cristo. Em um dos momentos Jesus fala exatamente isso. Algumas pessoas, eles vão pensar tantas coisas. Chegaria um tempo em que as pessoas não dariam mais ouvido à palavra. Teriam coceira nos ouvidos para ouvir o que queriam ouvir. Mas Jesus diz assim, mas vocês têm a mente de Cristo. Volta lá Romanos 12, por favor. Romanos 12, 1. Portanto, meus irmãos, eu peço a vocês, pelo amor de Deus, apresentem o corpo como um sacrifício vivo. O que é que Paulo está pedindo? Amanhã, quando se acordar, apresenta o corpo como um sacrifício vivo. Daqui a pouco, a reunião acaba. A gente vai para onde? Pizzaria, hamburgueria, lanchonete. A igreja não acaba. Amanhã você vai trabalhar, está com a agenda da semana pronta. A igreja não para. Apresente o seu corpo como um culto vivo, como um culto santo e agradável a Deus, um culto lógico, um culto racional, um culto de escolha. Eu escolhi ser uma igreja nova e responsável. Verso 2. E aqui a gente conclui. E não vos conformeis ou amoldeis ao sistema desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente. Fique em pé no seu lugar.